A paz do nosso Salvador Yahushua, é o Mashiach. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir que ouça. Irmãos, eu quero ler um versículo da palavra do Criador que se encontra aqui no livro de Tiago. E quero falar a respeito da fé e das obras. Porque, infelizmente, algumas pessoas, por falta de conhecimento, de escritura, eles dizem, não, eu estou na fé do Mashiach e não preciso mais das obras, da lei, não preciso mais de nada. Mas não é bem assim que as escrituras mostram. Olha o que as escrituras dizem aqui em Tiago capítulo 2, versículo 27. Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Tiago está dizendo que do mesmo jeito que o corpo sem o espírito está morto, assim é a fé sem as obras. Da mesma forma é a fé sem praticar as obras, sem as práticas das obras. Aí alguém pode dizer, mas esse irmão está inventando moda, porque lá em Romanos 3, 10, já fala comigo, já fala com todo mundo, né? Aí diz assim, Romanos 3,10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Irmãos, observe que Paulo aqui, ele está replicando, falando o que o salmista falou, o que os profetas falaram. Não há um justo sequer. Ele está replicando, ele está falando aqui, ó, como está escrito. Escrito aonde? Na antiga aliança. E ele está replicando na nova aliança. Por que ele está replicando na nova aliança? Porque ele vai mostrar aqui, eu vou mostrar, que quando o Criador olha do céu, da sua habitação para a terra e não vê um justo sequer, ele já tem um plano. Ele tem um plano de enviar o justo. Ele tem um plano de enviar o perfeito para aperfeiçoar aqueles que a lei não poderia aperfeiçoar. O autor aos Hebreus fala isso. E aqui em Romanos, se a gente dá continuidade, olha o que diz. Observe que Paulo está lendo o que o salmista estava falando. Se não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todo se extravia, juntamente se fizeram inútil, não há quem faça o bem, não há um só. A sua garganta, explicando do salmista, a sua garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua trama enganosamente, peçonha de espide, está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldade e amargura, seus pés são ligeiros para derramar sangue, seus caminhos há destruição e miséria, não há conhecimento, não conhecer o caminho da paz, não há temor do Criador diante do seu olho. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, diz, para que toda a boca esteja fechada, todo mundo seja condenado diante do Criador. O 20 diz, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela obra da lei vem o conhecimento da verdade. Então a lei serve para quê?
A lei serve, irmão, para marcar o que é pecado e o que não é pecado. A lei serve para retarguir, instruir injustiça. A lei serve para formar o caráter. A lei serve para que a pessoa pratique o bem. Entendeu? A lei serve para corrigir, retarguir, instruir injustiça, para que o homem do Criador seja instruído para toda boa obra. Não tem como tirar a lei da graça. Não tem como tirar a lei da fé. Nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela obra da lei vem o conhecimento do pecado. O que é que Tiago diz? Tiago diz, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem as obras é morta. A pessoa diz, eu estou em Cristo e não pratica as obras, é morta, está morta. Está morta. Ah, eu estou em Cristo, mas não faz o bem, não pratica as coisas corretas, está morto. Não é eu que digo, é as escrituras que diz. Ah, mas você está inventando moda, que isso não é assim. Quando você lê Epístola Universal de João, no capítulo 3, e o verso 7, olha o que é que João diz. João diz, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo. Quem pratica justiça é justo. Assim como ele é justo. Por que ele é justo? Aí volta para Romanos capítulo. Volta para Romanos, capítulo de número 3. Observe que do versículo 21 em diante, capítulo 3, versículo 21, diz assim: mas agora se manifestou sem lei a justiça do Criador. Observe, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Quem é essa justiça do Criador? Cristo, o ungido, o Machia. Tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isaías profetizou, todos os profetas profetizaram, Zacarias, todos os profetas profetizaram o Machia. E a lei também não profetizou? Profetizou. Quando você olha lá para Deuteronômio, o próprio Moisés diz, e o Criador, né, vos levantará do meio de vossos irmãos um profeta como eu, e toda alma que não ouvir esse profeta morrerá. E é mesmo. Tendo o testemunho da lei, quem? O Machia. Isto é, a justiça do Criador pela fé em Yahushua, ungido, para todos, sobre todos os que crê, porque não há diferença. Portanto, todos pecaram, destituídos estão da glória do Criador, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há no ungido, Yahushua, ao qual o Criador propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dante cometido sobre a paciência do Criador, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que era o tempo que Paulo estava vivendo, para que ele seja justo, ele quem? O Machia, e justificador daquele que tem a fé em quem? Em Yahushua, onde está logo a jactância, excluída, porque a lei, porque qual lei? Das obras? Não, mas pela fé. Concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Pela fé, sem as obras da lei. Porventura, o Criador é somente dos judeus e não é também do gentio? Também do gentio, certamente, se o Criador é um só, que justifica pela fé a circuncisão, judeus, e por meio da fé a incircuncisão, gentio. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos o quê? A lei. Por quê? Porque a lei vai dirigir. A gente tem a fé no Machia, mas a lei vai nos dirigir sobre, ó, não faça isso, não olhe aquilo, não pegue nisso, não toque nisso. É a lei que faz isso, é a lei que não, a lei, ela é uma base. Você entendeu? Os judeus têm fé? Não. Mas tem as obras da lei. E a Bíblia diz, pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Entendeu agora? Ah, mas tem um monte de gentil aí que tem a fé e não pratica as obras. Não será justificado.
Por quê? Porque tem que andar os dois em concordância. Tem que andar os dois em concordância. Por isso que muitas pessoas não conseguem. Quando João em Pátimo lá se prostra diante do Malaquim, ele diz: não faça isso, que eu sou conservo seu como seus irmãos. Quem tem o testemunho do Machia adora o Criador. Quem tem o testemunho do Machia adora o Criador, porque o testemunho do Machia é um espírito de quê? De profecia. Entendeu? É um espírito de profecia. Quem tem o testemunho do Machia adora somente o Criador. Quando você entende isso, fica mais fácil servir o Criador. Tem que ter fé? Sim. Tem que ter obra. Tem que ter obra? Sim. Tem que ter fé. Ora, Abraão foi justificado pela fé ou pelas obras? Os dois estavam juntos, a fé e as obras. A fé e as obras, os dois andaram juntos, caminharam juntos. É isso que as Escrituras estão falando. Então, quando nós olhamos para esse texto, lá de Romanos, que diz 3:10, como está escrito, não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Aí a pessoa fala: mas o irmão pregou esse dia, falou aqui sobre quem vai ser salvo é o justo. Correto. Por que o justo? A Bíblia deixa bem clara. Epístola Universal de João, capítulo 3, versículo 7, diz: meus filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, como ele é justo. Lógico, ele é justo, é o justificador. Ele é o justificador de quem? De todos aqueles que se achegou a ele. Ele vai justificar. Aquela pessoa chegou a ele, chegou pela fé, não vê ele, mas crê nele. Ele vai justificar. Se ele matava, não tem que matar mais. Se ele roubava, não tem que roubar mais. Se prostituía, não tem que se prostituir mais. Não estou dizendo que não vai pecar. Não estou dizendo que não vai cometer falha. Vai cometer porque é seres humanos. Vai cometer. Mas o que é que faz com que o justo, né, seja justificado? O arrependimento. O arrependimento. Infelizmente, algumas pessoas já têm a mente cauterizada, que não tem mais nem força para pedir perdão, não tem mais força para confessar os seus pecados, como está lá em Provérbios 28:13, né? Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcança a misericórdia. Como está também em Epístola Universal de João, no capítulo 1, né? Capítulo 1, versículo de número 7. Mas se andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão um com o outro, e o sangue de Yahshua Machia, né, seu filho, nos purifica de todo pecado. E se dissemos que não pecamos, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo. Ele não é o justo, que é o justificador de todos nós, para que perdoe os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. Se dissemos que não pecamos, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se nós dissermos que não peca, se nós dissermos que somos perfeitos, é o quê? A sua palavra não está em nós. Mas se a gente pratica justiça, mesmo nas nossas falhas, nós pratica justiça, nós é justo. Entendeu? Nós é justo. Davi cometeu barbárie, mas era justo. O justo reconhece que é dependente do justificador. O justo reconhece que é dependente do justificador, que é o Machia. Diferente de outras pessoas, de outras crenças, de outras pessoas que não estão nem aí para entender essas coisas. Entendeu? Meus filhinhos, João diz claramente: meus filhinhos, ninguém de maneira alguma vos engane. Quem pratica justiça é justo, como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Por isso o Filho do Criador se manifestou para desfazer as obras do diabo. Eu não entendi nada. Entendeu? Sim. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem as obras. Os judeus têm as obras, mas não têm a fé. Já os judeus messiânicos é diferente. Os judeus messiânicos têm as obras e têm a fé. Entendeu? Esses são os que guardam o mandamento do Criador e têm a fé no Machia. Quem é que guarda os mandamentos do Criador e tem a fé no Machia? Os judeus ortodoxos ou os judeus messiânicos? Os judeus messiânicos guardam os mandamentos do Criador e têm a fé do Machia. Voltando para o gentil, quem é que tem no meio do gentil que tem a fé nos mandamentos do Criador e a fé no Machia? Quem é no meio do gentil que tem?
Hã? Sabe quem são? São aquele povo que para os religiosos são desigrejado. Para os religiosos, entendeu? São desigrejados. Esses que eles diz que são desigrejados, tem os mandamentos do Criador e a fé no Machia, como está lá em Apocalipse. Esses são os que guardam o mandamento do Criador e têm a fé no Machia, que são os messiânicos, os judeus messiânicos e os desigrejados, segundo eles, os religiosos, todos aqueles que não fazem parte de uma denominação, é desigrejado. Então Cristo era um desigrejado, Paulo era um desigrejado, Pedro era um desigrejado, Tiago era um desigrejado. Todo esse povo daquela época lá era tudo desigrejado, porque eles não tinham a placa. Não tinha placa. Eles não tinham placa. Se reunia na casa de Maria, mãe de João Marco, se reunia no cenáculo, se reunia em tantos lugares, se reunia nos montes, se reunia nos presídios, se reunia onde eles iam, eles se reuniam. Entendeu? Esse tem os mandamentos do Criador e tem a fé no Machia. Então, esses têm a fé e têm as obras. Esse tem a fé e tem as obras. Entendeu? Compreendeu agora? Ah, eu sou crente. Pratica as obras? Ah, as obras é meio difícil. Não é eu que digo. Os demônios também crê. E ainda os demônios, além de crer, têm medo, estremece. E muitos que diz que crê e nem teme. Nem teme. Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da ciência e os loucos despreza a verdadeira sabedoria. Então tá aí, é uma palavrinha curta para a gente entender. Ó, assim como o corpo sem o espírito está morto, Tiago 2:26. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem as obras é morta. Entendeu? Que o Eterno vos abençoe e abra o entendimento para compreender as Escrituras.